beijo, Sandra. Antônio. Oi, minha linda, como vai? Tudo em paz, graças a Deus. Melhor agora, lhe vendo e lhe ouvindo, ao vivo. Ao vivo. Então agora está bem melhor e eu estava falando com o pessoal sobre o tema de hoje, a importância que é esse tema que você trouxe, né, para a gente hoje, nos presenteou, né, falando da vida interior e da sua importância que é. Não é verdade? Agora a palavra é sua. Boa noite, Antônio. Morrendo de saudade de tu, mas sinta-se abraçado pelo Centro Fraterno de Caridade. Agora é com você. Boa noite, Iracema. Satisfação muito grande pelo convite. Essa casa que tem tantos amigos. Inclusive a bela, mais bela das belas, já se mandou beijo para mim. Já fiquei aqui emocionado, né? Então, é interessante esse tema, porque ele nos dá uma base, porque nem todas as pessoas têm, né, essa consciência desse processo de vida, né, das heranças que nós obtivemos através das experiências de vida, e como nós espíritas sabemos, da reencarnação, que hoje é comprovado pela ciência. Então, como dá sentido à vida interior? Podemos dizer que a vida interior é uma síntese da capacidade de incorporar ao mundo seus conteúdos ao que somos. Ou seja, a vida interior ela corresponde à totalidade do uso da faculdade psíquica, emocionais, sensíveis, que se expressa na forma como nos apropriamos da realidade e refletimos sobre a vida. Embora levando em conta exteriormente vidas de grandes propósitos e negócios, a maioria das pessoas hoje teria de admitir, se forem totalmente honestas consigo mesmo, que estão vivendo uma existência em que a carência, no sentido, existe de diversos graus. Isso acontece porque a maior parte dos seus esforços, embora tenha finalidade dentro de um estreito contexto, são essencialmente fragmentários e contraditórios também. Portanto, não podem contribuir para um estilo de vida completo, saudável, como não podem levar uma visão de mundo baseada na realidade. Longas sucessões de religiões orientais, escritos filosóficos, vindo das mais antigas escrituras da Índia, o Vedas, o Upanishads, ele ensina que há outra forma funcional dos seres humanos, uma vida inteiramente de fragmentação, livre de fragmentação, vida que também possui profundo sentido, de grande beleza. E nesses ensinamentos, o que é notável, existe através de imensas variedades de expressão religiosa que representam um discernimento, uma experiência elevada, que sempre permanecem os mesmos, a visão da natureza, do eu e do mundo, visão que transforma e libera aqueles que a obtêm. É fato que tudo isso ser extremamente penoso, que leva o homem a desistir de fazer reconhecimento honesto de sua situação total e prosseguir nesse confronto consigo mesmo. A angústia não está apenas em ver como somos falsos, banais, feios, e depois de todas as máscaras de embelezamento que usamos são retiradas. Elas alcançam muito mais profundamente, vai ao propósito do âmago do nosso ser, quando compreendemos o artificialismo da vida que levamos. E como essa palavra, não estamos apenas nos referindo a um amor excessivo pelas coisas fabricadas, perda de contato com as coisas da terra, ou a nossa acomodação a uma forma de vida cada vez mais mecanizada e automatizada. Essas coisas por si mesmas estariam longe de ser tão mais quanto fazemos. Se apresentada dentro de uma estrutura, de uma perspectiva psicológica fundamentalmente sadia, o que queremos dizer, porém, é quando alguém possui uma visão compreensiva do mim, do eu,
e assim aprende a sua essência, algo se impõe com muita força. É que nosso ser, nosso próprio pensamento, ele é orientado como causa e efeito numa escala extraordinária. E se cria um estado de expectativa que nega e sobrepõe inevitavelmente o aqui e agora. Psicologicamente estamos nisso todo o tempo. Realizamos coisas para que certos efeitos sejam criados. Ou trabalhamos por segurança maior, por maior aprovação social, ou para diminuir nosso senso de solidão, ou seja, lá para o que possa ser. Estamos muito presos ao conceito do a fim de quê, por isso sempre vivemos para e jamais vivemos apenas. Alguma coisa que fazemos, que pensamos que não seja orientada para uma finalidade, um objetivo, talvez somente nas raras ocasiões em que fazemos por amor. E não estejam em jogo aquisição de recompensas, penso que esta é uma descrição justa da nossa ocupação essencial da vida. Chega, então, a dura descoberta de que a realidade não há absolutamente o a fim de quê, ou não há o viver para. Tais coisas não existindo na natureza, é apenas o intelecto que extrai os fenômenos que observa algum tipo de explanação teológica, que a gente podia dizer, entretanto, que permanece como uma invenção humana. Com isso vem a compreensão da completa inanidade das nossas ocupações. Não seria tão mal apenas alguns, né, ou uns poucos dos nossos esforços se revelassem vãos. Então, seria uma situação com a qual conseguiríamos tratar, porque a percepção ela representa apenas um outro desafio, deslocar nossa atividade para a nossa área de interesse, que oferece pelo menos uma porção módica de incentivo. Ser, porém, confrontado com o vazio de tudo que estamos fazendo, e o ser humano encontra muito nisso, nesse vazio, almejamos mais do que aquilo que podemos suportar. Não deixa absolutamente possibilidade de fugir do nada, porque mesmo as fugas perderam agora o si atrativo e são vistas como inúteis quando as coisas das quais não queremos afastar. Subitamente, parece inteiramente claro que estivemos perdendo nosso tempo, empenhado como se estivesse em atividades sem significação. Ainda assim, o que temos pela frente é menos claro. Se não vamos continuar com as mesmas coisas, e depois do que foi claramente visto, não poderemos de fato fazer isso, que diferença faz viver ou morrer? Qual é, afinal, o sentido de nossa existência? Ainda há nela algum desígnio? Afinal, para nós, que sempre consideramos ser o esforço, trabalhar para alguma coisa, sinônimo de viver, a autoconfundação ela fornece rápida visão de completa derrota. Mergulhamos, como ficamos nessa coisa, chamado provisoriamente o nada, ficamos no momento dado o choque, paralisamos quando o nosso funcionamento de hábito orientado por um objetivo. Antes, usávamos prudentemente o termo artificialmente quando nos empenhava a nossa forma de viver. Agora vamos ver por que o fizemos. A realidade nada sabe de fins, objetivos, conceitos e esforço dos seres humanos. O conceito integral da sociedade, a gente vê, com sua luta pelo poder entre as nações, as classes, os indivíduos, é uma hierarquia social levando perenes tentativas para subir, tanto social como materialmente. São apenas invenções humanas, ou talvez fosse mais exato dizer que são produtos de tipo caracteristicamente da mente humana. Quando considerada como uma espécie de jogo, no qual o jogador mais ágil ganha um troféu, tal manobra, dentro das regras
societárias, pode não afetar a mente de forma duradoura. E aí, quando tomada seriamente, entretanto, torna-se uma armadilha, desperdício de tempo e de energia. Podemos dizer, por exemplo, o prazer obtido pelos homens em assegurar seu poder sobre seus semelhantes e ganhar competição, assim por diante, é totalmente irreal. Na verdade, não passa de uma freada brusca que a mente recebe através de sua própria perversão natural, baseado na suposição de que o homem é alguma coisa que não é. E é preciso notar, essa perversão se revela ao mesmo tempo uma faceta de estrutura social existente. Assim, a experiência é realmente uma espécie de masturbação psicológica, infinitamente mais nociva, porém, do que a fisiológica. Ou, para usar outro exemplo, eu sou psicologicamente, de forma completa, dependente de outra pessoa, e subitamente esta pessoa morre ou se afasta de mim e eu fico sem nada. Sinto-me abandonado, destruído, compreendo como um choque que toda a minha existência fora completamente irreal, que me vinha embalando de maneira mais insidiosa e que a realidade não há um provimento às minhas necessidades e de dependência psicologicamente particular. Por isso, ou porque fiz isso, arrima uma outra pessoa ou identificar-se com ela. Por quê? Esse arrimar em outra pessoa, se juntar, vamos dizer, obter as características de outra pessoa, se segurar nessa pessoa. Porque desde o princípio havia algo na minha situação pessoal que era ao mesmo tempo doloroso e assustador contemplar. Não sendo capaz de enfrentar, que esse é o grande problema do ser humano, né, do confronto, do autodescobrimento, e que às vezes quando se descobre não tem a coragem desse enfrentamento para vencer. Então, não sendo capaz de enfrentar essa situação, considerei que incorporada a uma outra pessoa menos responsável me fazia menos vulnerável, menos introspectivo, mais seguro. Mas, como era previsível, aquilo me atingiu. E tentamos dessa questão, um certo pormenor, para tornar claro as nossas vidas são de fatos artificiais, baseadas em muitas suposições não escritas, não discutidas, de natureza social, cultural, arbitrária, e que qualquer tipo de artificialismo implicado na separação da realidade significa um conflito, portanto, de sofrimento. E isso se dá porque, cedo ou tarde, a bolha do pensamento confrontador, o que nos isola da realidade, ela estoura. A absorção em nível subliminar de todos os padrões de pensamento do mundo é condicionante. Nós somos condicionados desde a nossa criação, que nós espíritas, nós temos já uma capacidade maior, aqueles que estudam, de saber que nós temos formações passadas, de outras encarnações, de influências que tivemos, dos nossos pais, que dentro do seu saber, não foram que aquilo nós absorvemos como se fosse uma verdade e que está incrustado na nossa personalidade. E muitas vezes conseguimos se trabalhar, depois de um longo tempo, de saber do que é certo e do que é errado. Mas muitos que não buscam, nem se interessam nessa razão, nesse raciocínio lógico, fica sentado por muito, muito tempo e de se tornar pessoas infelizes e fazer os outros infelizes no seu relacionamento. Tal como estão as coisas, todos vivemos condicionados. Mas há literalmente um mundo de diferença entre alguém que está inconsciente, é a grande maioria desse fato, e as pessoas que sabem que está condicionada e convive com ela à luz da sua consciência, por comodidade, por receio, enfim. Em resumo, pode ser dito através das nossas atividades, através de hábitos de pensamento indelevelmente impresso, todos, afinal, ele é resultante do princípio do prazer, que é a mola mestra. E estamos completamente desligados do que é real. E assim, a única coisa que pode ser
considerada como valendo verdadeiramente a pena, e esse fato, acima de tudo, é responsável pela nossa angústia. Então, a expressão que se diz estar no reino dentro tem, contudo, uma conotação psicológica igualmente importante, como muitas injunções religiosas, bíblicas, isso aparece ter significado em mais de um nível. Então, quase todos nós procuramos segurança em nosso relacionamento com outros seres humanos, em vez de estabelecer firmemente tal relacionamento com nós mesmos. E a maioria que nós depende de circunstâncias externas é mais particularmente da estabilidade do nosso relacionamento humano, que somos muitos inseguros. E um dos maiores elementos em nossa concepção do amor é a exigência e o desejo de ser amado, que é essa parte onde a gente vê as questões de relacionamento, os casais, pais, filhos, filhos, pais, né, esposa, esposa. E esse desejo não só nos forma irremediavelmente dependente do outro, como falseira e segura. O relacionamento com os bens amados, introduzindo assim um elemento de segurança nesse relacionamento, o que muitas vezes conduz àquelas mesmas situações que tanto tememos. O que torna relativamente fácil o aparecimento dessas situações é que fisicamente, como é óbvio, somos muito interdependentes e sempre estaremos assim. Isso é verdadeiro, principalmente no círculo íntimo da família e menos extenso entre amigos. Então, nos diz sabiamente o Rosário Neto que pessoas magoadas magoam outras pessoas. Em outras palavras, se eu quiser construir um relacionamento forte, o primeiro a ser forte, quem é? Sou eu. E a gente, mesmo no meio espírita, a gente sempre procura trabalhar, principalmente aqueles nossos trabalhadores, de sempre estar se atualizando, sempre buscar conhecimento, para poder bem servir aqueles que nos procuram. E procurar sempre estabelecer um nível de equilíbrio, porque ninguém desequilibrado equilibra o outro ou ajuda o outro. Né? A gente sempre está falando isso dentro do nosso centro. E se eu quiser construir um relacionamento saudável, quem de ser a primeira pessoa saudável? Eu devo ser a primeira pessoa saudável. Mas, infelizmente, vemos e ouvemos pessoas que ferem umas às outras. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que convivem conosco estão magoadas nas suas emoções. Vêm com as coisas do passado que elas não fecharam, vêm com situações nos seus relacionamentos interpessoais que as machucaram. Gente feliz, que faz? Torna a outra infeliz. E como dá sentido essa vida interior? Antes de partir para relações humanas, olhar para você mesmo. Porque primeiro nós temos que buscar o autoconhecimento, de nos analisarmos para nos dar equilíbrio e sermos honestos com nós mesmos. Porque muitas vezes, como eu falei atrás das questões de ser consciente ou inconsciente, muitas vezes nós, quando busca esse autoconhecimento para poder, vamos dizer, se trabalhar melhor, consertar as nossas falhas, né, melhorar e potencializar nossas virtudes, nós temos consciência e às vezes relaxamos, às vezes não temos força. Então, como partir para relações humanas? Olhar para você mesmo. Atualize, recalcule a imagem que você tem e vê de você mesmo. Trate das suas doenças internas. Por quê? A tua vida nas relações humanas sempre são o reflexo do estado do teu interior. E para isso você tem que se decidir se curar. Você é quem decide o que está dentro de si, retirar todas as mágoas. E esse áspero sempre é ferir as pessoas, afastar. E porque lá dentro está uma ferida que você ainda não tratou. E eu falo, às vezes, aí na casa espírita, né, que você já ouviu muito quando a gente faz essa palestra, e esses ouvintes da nossa casa, a querida, nós definimos que nossos pensamentos, né, nosso pensamento é que define as nossas emoções, nossos sentimentos. Então, basta você ter um olhar para as palavras de Cristo,
né, que para ser benevolentes para com todos, né? Indulgência para as imperfeições alheias, perdão para as ofensas. E quando se fala na benevolência, das questões de você se trabalhar e estar dentro de si, de tirar essas mágoas, é justamente através de você usar o que Jesus nos orientou das questões da benevolência, é de que as coisas que nos ferem, alguém que nos diz algo desagradável, é nós sermos benevolentes e entender a dificuldade do outro, de não ter um posicionamento humano, de saber lidar com o outro e sempre ser benevolente com a dificuldade, às vezes, do aprendizado, do comportamento, da ação do outro. Então, dentro de um padrão social onde as pessoas não têm sentido da vida humana clara, como se define o que é certo e o que é errado? Como fazem a escolha? Então, como define o que é bom e o que é mal? São questões que a gente tem sempre que estar definindo, né? Como define o que é honesto, o que é desonesto. Então, só tem duas possibilidades. Segundo eu ouvi, né, do professor José Galo, que é diretor nacional da Nova Acrópole de Portugal, muito propriedade, ele disse que essas duas possibilidades só tem. Ou ela decide pelo coletivo, o que está na moda, né, pensar e que tudo pensa, ou pelos seus interesses. Não tem outra forma, certamente, e não é um bom critério para fazer essa escolha. Então, infelizmente, o ser humano está dentro dessa perspectiva, porque é um dos elementos fundamentais para nos apontar qualidade de vida e fazer escolhas humanas, boas escolhas. Escolhas adequadas para ser humano é a mais sensata, que aí lhe ocasiona de um bem-estar, de saber desse posicionamento, né, correto, objetivo, honesto que você tomou. Assim como a escolha do alimento que você faz, né, para o seu consumo. Então, isso faz bem ao nosso estômago. Então, a escolha é adequada ao pensamento, ao sentimento. A ação faz bem ao nosso interior. O homem fazendo o que lhe corresponde como ser humano, a felicidade é um sentido de vida interior, né, que será um motivo de satisfação e paz na vida. E com isso, com esse direcionamento que você toma da vida, lhe dá uma tranquilidade e uma paz interior. E como a gente sempre diz, eu encosto, né, a gente ouve muito isso no interior, eu encosto minha cabeça no travesseiro e durmo numa tranquilidade porque eu tenho minha consciência em paz. E essa consciência ela só lhe dá quando você trabalha no sentido desse posicionamento, de olhar o outro, né, fazer o outro como a si mesmo, conforme a orientação de Jesus, e se trabalhar nesse sentido para que possa, assim, produzir essa energia de satisfação que a gente vê, que a própria ciência comprova, que o nosso bem-estar, a nossa energia criada de estar sempre preocupado em ajudar com o outro, né? Isso atua essas energias no nosso organismo e que faz com que o nosso biológico fique cada vez mais sadios, imunes, nossas células cada vez mais fortes, nos imunizando contra as doenças. Então, eu não sei quanto tempo falta ainda. Ainda temos aí, nós temos 20 minutos ainda. 20 minutos. Né? Então é o que a gente vê, Iracema, no nosso dia a dia. E a questão, justamente, dessa responsabilidade sua para com a vida. O que de onde aqui viemos, né? Sempre a gente, o que é que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Então, cada um de nós temos um papel na vida. Nós temos a nossa missão. Somos, ao prestes a reencarnar, sentados, organizados. Quem será que vem? Como pai, como mãe, como irmão, como parente. Então, tudo isso definido, o planeta que a gente vem, enfim, a comunidade onde eles vão morar, a cidade. Então, tudo isso é o quê? É a bondade de Deus, que sempre quer nosso bem, de nos proporcionar a oportunidade de crescimento e de ajuda a si e do próximo. Então,
Eu vejo, às vezes, a semana passada mesmo eu conversei com uma moça que ela disse que estava tudo dando certo, tudo dando errado, que não é possível, eu já estou quase não acreditando em Deus. E eu perguntei, mas por quê? Porque não é possível, tudo está ocorrendo errado. Eu digo, você já parou um minutinho para pensar que nós todos somos filhos de Deus e Ele quer tudo do bom, do melhor, da sua satisfação, pelo amor enorme que Ele tem por nós. Então, existe um delineamento de vida que nós temos que seguir, que é nos dado orientação e que nós temos intrínseco dentro de nós essas leis do qual nós nos comprometemos. Quando nós saímos desse caminho do qual estava sendo planejado, passou um carro de som aqui, de candidato, oh meu Deus, esse daí não vai para o céu. Então, o que acontece? A gente fica vendo de que não chega uma dificuldade financeira, não chega uma dificuldade de saúde, não chega uma dificuldade de perda, quando nós estamos fugindo. Só que a gente está inconsciente fazendo e estamos tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e aí vem essa dificuldade para você usar, né, gastar os seus neurônios em termos de se trabalhar, de vencer aquela dificuldade. E nesse exercer essa dificuldade de se trabalhar para suplantar, você cresce e evolui, e feliz daqueles que nesse buscar, nesse vencer, entenda e pela experiência vivida, aprenda a lição, que grande parte das pessoas ficam vendo as dificuldades como castigo, quando, na verdade, é esse propósito que Deus tem para conosco. Então, precisamos entender esse nosso caminhar. Eu falei uma vez, na semana passada eu voltei a tocar, mas os nossos ouvintes talvez não tenham conhecimento, a respeito que, como você, Iracema, como muitos dirigentes, né, que vêm em uma situação, de repente, à frente de uma casa espírita, e pela humildade que vocês têm, e eu conheço você de perto, conheço muitos presidentes de centro, levam essa vida assim como se estivesse sentado com amigos, tomando um cafezinho pequeno, na maior normalidade, não sobe para a cabeça, não tem vaidade, e a única preocupação é o servir e ajudar. E abre uma casa dessa de apoio, de amparo, onde dezenas, milhares de pessoas encontram o seu caminho através das orientações das doutrinárias, muito importante, através do desvincular de miasmas espirituais que às vezes nós somos acometidos, através do passe, através de uma doutrinária que faz com que as pessoas tomem consciência, e muitas vezes uma palavra do palestrante, ali apenas uma frase, toca naquele ser para um despertar e acordar que até então ele não tinha sentido. E tudo isso, quer dizer, a missão que a Casa Espírita tem, atuando, e vocês, dirigentes espíritas, presidente daí, não têm nem por longe, né, da grandeza do trabalho que faz. E a gente fica sempre satisfeito de estar junto das nossas casas, e no caso, a minha, eu atuo fora também, mas dentro da nossa área, que é o Conselho Distrital 9 e 13, que são 35 centros, corresponde a Estela Maris, Mussurunga, Itapuã, até aqui, Boca do Rio, e que a importância da questão da consciência e da inconsciência do dirigente, que se a gente for falar que são todos, nós estamos. Por causa de quê? Porque como tem uma filósofa contemporânea nossa, Vera, esposa do nosso amigo Jasso, que diz, não, mas por que esse presidente de centro age dessa maneira? Então, a gente tem que ter olhar, ela sempre diz assim, cada um está no seu nível de evolução. Uma hora ele vai crescer, ele vai evoluir, vai acordar para esse sentimento, né, desses grandes presidentes aí, que é preocupado maior com Jesus, com passar informação, com esclarecer, com ajudar. Porque as reuniões, por exemplo, dos trabalhos, nós estamos agora, né, um adendozinho para que todos também tomem conhecimento,
que vamos ter agora, a partir do dia 30 de outubro, o Encontro Estadual do Espiritismo, que vai 30 de outubro, vai até o dia 2 de novembro. Então, a gente precisa entender da informação, do trabalho que estamos reunidos há não sei quantos meses, buscando tema, buscando informação, onde são trabalhados por coordenadores de setores, mediúnica, atendimento fraterno, ação social, né, espiritismo e ecologia, que está sendo muito trabalhado. Então, tudo isso, há uma capacitação cada vez mais da preocupação da FEEB, no sentido justamente porque nós sabemos da responsabilidade que temos dessas pessoas que vêm à nossa casa confiante que ali nós vamos obter, né, um norte, uma luz, em termos dessa orientação que vai nos ajudar. Que muitas vezes a pessoa está perdida, muitas vezes a pessoa está influenciada por seu nível, vamos dizer assim, de comportamento, de energia, e é assediado por espíritos ainda não esclarecidos, que fica, vamos dizer, como diz no anterior, atiçando e fazendo com que a pessoa siga aquele caminho que às vezes não está correto. Então, é uma responsabilidade muito grande, e eu vendo o desdobramento que está tendo as casas espíritas nessa nova atuação do online, se recriando, muitas pessoas com dificuldades, inclusive hoje, aliás, foi ontem à noite, tivemos reunião justamente tratando do Encontro Estadual do Espiritismo, que a federação já está se organizando no sentido de capacitar os dirigentes, os coordenadores de área, no sentido da manipulação, da operacionalidade das mídias, de como atuar. Porque justamente foi muito difícil. E essa pandemia nos trouxe uma particularidade interessante de nos reinventar, de nos trabalhar, e fazer com que a gente se desdobrasse, pessoas de zero, né, de entendimento de mídia, de procurar buscar, de se entender, de já saber mexer, enfim, e temos dificuldades ainda a ser exploradas. Então, é nesse caminho, e vamos nos dar as mãos, nos contribuindo, para que cada vez mais o movimento espírita cresça, porque a gente, às vezes, aqui para nós particularmente, que ninguém nos ouça, eu sinto uma certa inveja dos evangélicos, da tenacidade deles a respeito, né, do divulgar, de pegar os santinhos, aqueles folhetozinhos em porta em porta, e o espírito ele é um pouquinho mais acanhado, retraído, né? Então, voltando à nossa filósofa contemporânea Vera, né, ainda está cada um no seu patamar, que precisa desenvolver, mas para isso há uma necessidade de ação, de que ficar abrindo o evangelho, orando, pedindo a Jesus que ajude, fica difícil, que é o caso da criança, né, que eu já falei aí, de não estudou, a mãe estudando, estudo meu filho, e ele foi fazer a prova no outro dia sem estudar, e na hora que a prova foi colocada na sua mesa, ele começa a rezar o Pai Nosso, Ave Maria, e pedindo pelo anjo de guarda para ajudar. Os anjos de guarda dele de lado, deu um passezinho para acalmar ele e mandou ele se virar. Então, assim, os espíritos superiores, os espíritos de luz, eles não nos ajudam se nós não der campo, se nós não der abertura para que possamos, assim, ele atuar. A mesma coisa dos espíritos inferiores, eles não nos obsediam se nós não damos campo para atuar. Eu dou muito risada, às vezes, com meu amigo Medrado, que ele faz, quem quiser, bote macumba para mim, eu quero ver que pega. Porque eu só penso no bem, só penso em ajudar as pessoas, sou uma pessoa alegre, feliz, e realmente que a gente vê muitas histórias de trabalhos feitos, de voltar para quem fez, dizer que não tem jeito não, que aquela pessoa tem um corpo fechado. E o corpo fechado nada mais, nada é justamente desse estado de ser, né, do bem, do pensar no outro, né, do ajudar, né, desse trabalho lindo que você faz na sua casa. Então é cercado de luz e que contribui cada vez mais para ajudar a humanidade a ser cada vez melhor. Eu não sei se tem pergunta aí, fica aberto aí. Ainda não. Isso. Antônio,
né? Você fez umas colocações aí extremamente importantes. Inclusive, no início que você foi discorrendo, dos momentos em que, pela vida fora, nós encontramos com alguns dos nossos irmãos e, com certeza, no mundo espiritual, planejamos reencontrar aqui, né? Então, as dificuldades que nós temos interiores, as dos dois, que todos nós temos algum tipo de dificuldade, e por isso nós estamos aqui, e a gente pega aquele que tem menos dificuldade, e você fez uma explanação maravilhosa, que a gente fica tendo aquela pessoa como muleta, né? É a nossa muleta o tempo inteiro. E quantas pessoas, quando esse outro irmão retorna ao mundo espiritual, ou mesmo desanda um relacionamento, e sente que a vida não tem mais sentido, que a vida está vazia, então as suas palavras vieram ser colocadas que antes do outro eu tenho que me amar. Porque se eu não me amar, eu não vou conseguir amar o outro. Não é isso? Eu vou ser até matéria de manobra da mente do outro. Então, o amor interior, isso que você colocou, dá sentido ao momento que estamos aqui. Porque nós já assinamos tantos nomes, vestimos tantos corpos, né? Estamos aqui agora no nosso melhor, que é isso. E você fala também, você que fez uma colocação maravilhosa, de uma pessoa, assim, minha vida está tudo errado, né? Está tudo errado, nada está certo. Gente, as dificuldades estão aí para nos ensinar, né? Cada vez que fugimos dela, estamos adiando uma solução que nós vamos ter que encontrar, porque aquela dificuldade que nós fugimos dela, em algum outro momento ela retorna. É a lição não aprendida e que nós precisamos aprender. Por isso nós estamos aqui. Esse planeta, e nós, por enquanto, não temos ainda o plano B, né, Antônio? É ele que nos cabe, segundo as nossas dificuldades. Né? Nós somos espíritos que estamos em evolução numa época maravilhosa, que é essa época de transição, que está nos colocando uma dificuldade para que nós possamos nos reinventar. Você falou disso aí. Como? Eu vi, esse 2020 não houve nada, é um ano nulo. Não, gente. 2020 é um ano maravilhoso. Cheio de testes para todos nós, Antônio. Cheio de dificuldades, cheio de aprendizado. Quantos de nós, não, com a consciência de que o trabalho não deve e não pode parar? Verdade. Tivemos a coragem de estar aqui. E a internet, ela não é como você estivesse em quatro paredes, onde você está fazendo uma palestra. Eu vou falar a nível, né, no universo de um centro mediano a pequeno, como é o nosso, de 70 pessoas, 80 pessoas. A internet você não sabe aonde vai parar. Não é verdade? Ela vai além distância, além estado, além países. Nós não sabemos agora, neste momento, quantas pessoas estão a nos ver, a nos ouvir, e mesmo após a nossa conversa, pois que fica gravado, não é? No Instagram, quantas pessoas, a visualizações que nós temos tido, 300 e poucas. A de quinta-feira, eu olhei, já estava em quase 300. Se o Centro Fraterno nem daria, Tony, se fosse fisicamente falando, né? Então, a gente tem a coragem de chegar aqui, de reinventar, porque vale a pena sempre. É chegar para o outro e dar uma palavra de conforto, de alerta, digamos assim, né? De como é importante a sua vida interior.
Que esse é o que vale, Antônio. Esse é o que nos une, né? Levando a palavra, levando o amor. E é por aí, meu irmão. Ainda temos um tempo para você falar. Você estava falando da questão da internet. A palestra que eu fiz do Coração de Maria, pessoas de Luanda, Angola, assistindo. Aí você disse, como? Conhece? Não, é que minha filha mora em Luanda, ela fez a divulgação lá, né, com as amigas, e pessoas de Belo Horizonte, tudo ela espalhou pelas amigas, né, como filha coruja. E aí, quando veio falar, só via parabéns, tio, não sei o que, não sei o que. Então, você falou, é interessante. Mas, sobre a questão de dar sentido à vida interior, a questão de importância, é questão de, justamente, evolução do ser. Muitas vezes, falta de oportunidade, muitas vezes tem oportunidade e deixa para lá. Eu fico muito triste com um caso que foi mostrado aí na televisão há poucos dias, da questão do cara aí dando murro numa moça, né, que saiu reportagem aí, a respeito que, após ela apanhar, que essa filmagem foi do mês de junho, e somente agora apareceu, ela voltou para ele. E aí diz que usa o termo, com licença da palavra, que utiliza que mulher descarada é essa? Então, o ser humano, por não entender as palavras que ecoam ainda no ar de Jesus, né, há 2000 e tantos anos atrás, e as pessoas não procuram assimilar, das questões de justamente ser benevolente, ser indulgente, né, não para com cara em termos que isso daí, mas que pode, sim, de certo tempo, a questão do perdão, mas de compreender a moça do porquê ela está vivendo uma situação dessa e como ela reagiu de voltar para ele depois de tudo isso acontecer. Esquece que nós vemos no estágio de, como você falou, já vestimos muitas roupas, tivemos muito nome, né? É uma realidade comprovada cientificamente. E esses valores que não são passados por nossos pais, como a gente vê no próprio dia a dia, filhos ou filhas que vivem em um lar, vamos dizer, desorganizado, desestruturado, em termos de ali ver o pai batendo na mãe, e cresce vendo aquela situação e a mãe ainda lá dentro, às vezes, pela falta de condição, vamos dizer assim, de financeira, se submete, porque se acha incapaz de largar e trabalhar, conseguir seu pão no dia a dia. Então, cada um no seu estágio. Então, essa criança, ela é criada dentro daquele meio, e no seu discernimento, que são o quê? Experiências de vida a gente já traz e são acrescentadas no nosso dia a dia das vivências, muito forte ainda pelos nossos pais. O ambiente social que vivemos também muito influi no nosso psiquismo, na nossa personalidade. Então, assim, casa e o marido agride e na cabeça, muitas vezes, né, alguns atentam, acordam para isso, mas na cabeça dessa pessoa acha normal, porque é a vivência que tinha naquele local que morava junto aos seus pais. De ver aquelas agressões contínuas e acha normal, o marido bater, acha normal e ali estão convivendo. Então, é por isso que a gente sempre está orientando dentro das nossas casas de espírito, que busque, que eu estou falando, as coisas não caem do céu. Somente você, que a gente vê muitas pessoas no seu emprego, reclamando de chefe, reclamando do seu diretor, porque fulano foi promovido e eu não fui. O fulano promovido ali, ele saía do trabalho e à noite ele ia direto para a escola, ele ia direto para a faculdade. Não media sacrifício do termo de absorção do seu conhecimento, que cada representação que a gente recebe, de uma leitura, de uma conversa, né, de estar com o outro, e essas representações somatizam o que nós já temos, e amplia a nossa consciência do modo de ver as coisas. Entretanto, essa pessoa sai do trabalho, chega em casa ainda reclamando, que a mulher está demorando botando não se tiver, e fica naquele comodismo, naquele mesmismo, e quando o outro é promovido, se lamenta e começa, às vezes, como chama o interior, remanchar, trabalhar menos, tudo é demitido e começa
a dizer, Deus, cadê você? Que não me ajuda, está me castigando, fazendo com que eu perca meu emprego. Então, é isso que nós temos que ter consciência, que tudo está aqui, nas nossas mãos. Tudo depende de nós. Nós é que discernimos. Eu sempre lembro, já falei várias vezes aí, que o TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, parece que eu assistindo a aula, a professora falando, para mim eu estava ouvindo o que o Espiritismo fala. Diz o quê? Que o nosso pensamento é que determina nossos sentimentos e nossas emoções. Então, eu é que determino o que você me fala, se me ofende, se me elogia. Eu é que vou determinar esse sentimento, como eu vou acolher para eu me sentir. Se seguir uma desfeita, um desfazer, eu tenho um olhar benevolente para a pessoa de que está descontrolado, de que é o problema familiar. Então, esse olhar, ainda sou ajudado de uma ampliação da espiritualidade maior por ter esse entendimento. Então, tudo é o amor, tudo é a compreensão, tudo é sempre estar nessa ação do bem, do trabalhar. Então, é essa mensagem que a gente tem para essa noite, na questão de como dar um sentido à vida interior, é que nós determinamos esse sentido interior, de estar bem ou estar mal. Então, não é o outro que vai determinar a minha alegria. Não é o outro que vai determinar a minha felicidade. Sou eu que faço com que, também nas questões materiais, em termos profissionais, em termos da riqueza, do melhorado, uma vida melhor, eu é quem vou buscar. Então, encerrando das questões de busca, falando de uma questão pessoal, nascido do interior de Sergipe, 14 anos em Aracaju, e me vi numa situação que minha tia, que aguentava as despesas, que meus pais não tinham condição, de repente ela morre. Foi para o hospital de uma dor, abriu, fechou, morreu. Eu tive que me reinventar em termos de ser jogador juvenil, ganhando dinheiro, depois me tornei profissional, trabalhar na livraria do Questão do Presidente, e dentro da minha cabeça eu coloquei que eu vou vencer na vida, poder ajudar. E era em Maceió, quando eu fui transferido para assumir a gerência de lá, de uma transportadora rodoviária, os meus colegas me xingavam, desfaziam de mim, como é que eu, gerente de uma empresa quinta maior do Brasil, gerente do estado de Alagoas, não tenho um carro, andar de ônibus? Porque eu tirava grande parte do meu salário mandando para minha família e no interior de Sergipe, porque eu sabia que tinha 6 irmãos que dependiam, né, do meu pai, e era muito difícil para ele. Então, eu que determinei esse caminhar de engolir sapo dentro da empresa, de colegas que vendo a gente crescer, sabotando. Então, eu é que determinei e repito, com esse exemplo simples meu, está na nossa mão o querer, o vencer, o estar bem, de estar com esse interior tranquilo, e quando você pensa no outro, quando você pensa, como diz Jesus, amar o próximo a si mesmo, fazer o próximo ao próximo que gostaria que fizesse com você, nós trilhando esse caminho, a gente sempre vamos estar bem, sempre com nossa vida interior feliz e em paz, acima de tudo. Com certeza. Eu acho que esse depoimento aí é que você viu a sua potencialidade, inclusive de ajudar o outro, né? E você ainda deu a volta por cima, né? Posso contar o resto? Posso contar mais o resto? Posso contar mais o resto um pouquinho? Ainda né, desencarnou uma pessoa muito querida, né, sua, que foi a sua esposa. Eu me lembro de você fazer palestra de lágrimas nos olhos, mas nunca, em momento algum, você se queixou de nada. A sua dor não era de revolta, mas era de sentimento de saudade, não é verdade? E ver o sofrimento da companheira, que culminou com a volta, né, o retorno ao mundo espiritual, e você nunca deixou, mesmo nos momentos difíceis,
de ser o porta-voz da doutrina espírita, como está sendo agora nesse momento, e isso também não calou a sua força de vontade, como você falou aí, que eu tinha vontade de vencer, não é? E ainda fazer um curso de psicologia. Então, é isso, eu queria falar, porque o seguinte, meu sonho era ser psicólogo desde pequeno. E aí, quando eu fui fazer vestibular, a Universidade de Santa Cruz não tinha psicologia. Eu me formei em administração de empresa, que, graças a Deus, me ajudou, né, a crescer. Então, essa mensagem é para as pessoas que têm 40 e poucos anos, assim como eu, em alguns meses, no sentido de que fiz administração, ajudou a criar meus filhos e tudo mais. Mas em 2015, eu entrei na faculdade, Unime, não precisei fazer vestibular, porque você entra com título, né, superior, e me formei no dia 30, agora, de julho, né, recebi diploma, já estou com o meu CRP, 22.394, e dando exemplo, né, que o meu filho sempre fala, né, que se orgulham, justamente por isso que eu terminei de falar, porque não fica só na verbologia, né, você tem que dar exemplo. Então, buscar da sala, né, estudando, trabalhando, da outra coisa que eu falei das questões de você sentir bem, que eu tinha psicopatologia, um professor que ele é moderno, que até o Unime, eu acho que copiou dele, de passar exercícios de fixação para a próxima aula, e dava o texto. Então, a gente, para responder o exercício de fixação, nós tínhamos que ler o texto. Então, quando ele começava a dar aula, na outra semana, a gente já tinha lido o texto, já respondido as perguntas, facilitava o aprendizado, uma metodologia excelente. E 12h40, quase 1h da manhã, colegas mandando mensagem: Antônio Carlos, você fez os exercícios de fixação? Se tiver, manda uma foto. Normalmente as pessoas fazem assim, até 1h da manhã, uma miséria dessa, mandando, me ocupando, né? A minha era uma satisfação. Eu já tinha um olhar, que eu falo, quando você olha positivo, da confiança que a pessoa tem de me procurar e de confiar nessa resposta que eu dei. Eu tirava as fotos e mandava. E tanto é que no terceiro ano, no terceiro semestre, votação de turma, tinha no primeiro semestre eleito, aí vai um grupo para frente e diz que tem que ser Antônio Carlos o líder da turma, porque ele nos manda as coisas, é atualizado, coisas da diretoria, né? E a própria coordenadora do curso, quando ia divulgar as coisas, antes mandava para mim, para eu fazer nos grupos. Então, isso que eu estou falando, não, né, sem vaidade, você me conhece, sabe, de perto, que não é contando vantagem, é como citar exemplo das questões de modo de vida que faz com que você se sinta bem, alegre, você vê o quanto eu sou brincalhão, né, em termos, né, de estudar com pessoas de 19, 21 anos e ser tratado de igual pelo meu modo de ser, da satisfação. Eu, como viúvo, e aí de currículo na mão para entregar, aí as meninas iam me pegar na sala, para ir lá na lanchonete para me mostrar uma moça lá, Antônio, que era minha assessora. E aí, já aquela ali, eu digo, aquela não, parece uma almofada do Ceará, amarrada no meio. Também você está inteligente demais. Então, assim, e graças a Deus, sou uma pessoa feliz, apesar das tribulações da vida. Olha, tudo que nos chega, Antônio, é aprendizado. Eu sou muito feliz por ter pessoas iguais a você perto de mim, são várias, né? Inclusive dentro da doutrina, com frades, eu acho isso tão maravilhoso, porque um depoimento desse engrandece a outras pessoas, dá força a outras pessoas, né? Vulgarmente dizendo, para correr atrás, para entender como nós podemos muito mais do que acreditamos. Não é verdade? Está tudo aí. Com certeza. E se você quis, se você pôde fazer, se você fez, quem quiser também pode fazer. Não é? Pode fazer, com certeza. Com todas as dificuldades que você
você teve. Sempre vai existir a dificuldade. Sempre vai. E ela é que nos fortalece. É isso que nós precisamos entender. Verdade. É verdade. Antônio, estamos quase chegando ao nosso momento. Estamos com 58 minutos aí, já vai encerrar. Mas eu quero te agradecer muito por estar comigo aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Iracema, que sempre tem me dado. Vai ficar gravado no Instagram, quem quiser ver, se você quiser também ver depois, viu? Vai estar gravado no Instagram, quem quiser pegar aí os exemplos do nosso irmão Antônio Carlos, né, e tantos outros aí. Como nós precisamos nos amar. Nós somos frutos do amor e do amor de Deus. Que Jesus te abençoe e a todos que estão aqui conosco tenham um excelente final de semana. Deus no teu caminho, Antônio Carlos. Obrigado, minha querida. Obrigado. Já vamos cortar. Tchau. Um beijo a todos que tiveram a paciência de nos ouvir. Um beijo. Muita paz. Você também.